Renato comenta que, na opinião dele, Maria do Carmo está arrumando uma bela encrenca, mas Maria rebate dizendo que, na verdade, está armando um grande negócio, afirmando que transformará a sucata na casa de shows mais bem-sucedida de todos os tempos, garantindo que ninguém vai parar o que ela está prestes a fazer. Nesse instante, Gerson entra no escritório de Maria, visivelmente nervoso e arrependido, dizendo que veio apenas para pedir desculpas. Maria pede que Renato e Guida os deixem a sós, e Renato, antes de sair, comenta que estará ali fora caso aconteça alguma coisa. Maria convida Gerson a se acomodar e ele senta. Enquanto isso, em outra cena, Isabela encontra Betinho e o cumprimenta calorosamente. Isabela comenta que Betinho sempre adorou dormir à tarde, mas ele ri e diz que isso era em outros tempos, explicando que com a idade avançada, até o sono resolve abandoná-lo. Betinho revela que ficou arrasado quando recebeu o telegrama informando sobre o falecimento do marido de Isabelle, deixando-a comovida e triste. Ele pergunta se foi infarto e ela confirma, mas percebe o nervosismo dele. Isabelle então muda de assunto, pedindo para falarem de outra coisa, e Betinho diz que achava que ela já havia superado, mas Isabelle afirma que não é tão fácil assim esquecer. Logo ela pergunta se Betinho sabe algo sobre Ingrid, mas ele responde que é melhor perguntar a Lena, pois Ingrid não sai da cozinha. Em seguida, Geraldo conversa com Ingrid, comentando que deve ter sido difícil para ela crescer sem conhecer o pai, dizendo se lembrar muito bem do próprio. Ingrid revela que sua mãe dizia que costumava dar nomes diferentes a ele, mas pai mesmo ela nunca chegou a conhecer. Geraldo então pergunta se o padrasto dela faleceu afogado, e Ingrid confirma, dizendo que aconteceu há poucos meses e que ele nadava muito bem, mas de repente o acidente aconteceu. Ela confessa que sente como se o padrasto ainda estivesse por perto, dizendo que a presença dele continua viva. Geraldo comenta que sente o mesmo em relação ao pai e diz que, quando se lembra dele, sente uma dor profunda no peito. Ingrid pergunta se a mãe dele é brava e ele confirma, dizendo que Dona Armênia é uma mulher forte, que sempre foi mãe e pai ao mesmo tempo para a família. Enquanto isso, Alaide está com Rafael e os dois se beijam apaixonadamente, mas ela diz que precisa ir embora. Rafael ri e comenta que ela é engraçada, porque fica toda animada para namorarem no trator, e quando ele finalmente arruma o trator, ela decide ir embora. Alaide responde dizendo que a mãe de Ingrid é muito chata e não pode demorar. Rafael então sonha alto e comenta que um dia ainda vai decolar de avião só com ela, prometendo que vai levá-la para voar. Eles se beijam novamente e Rafael comenta que ela o faz lembrar de uma paixão antiga. Alaide se irrita e ele explica que foi uma paixão de infância, dizendo que essa menina era a filha da empregada da casa dele. Alaide, ainda disfarçada de Bia, pergunta o nome dela e ele sorrindo responde que era Alaide, o que a deixa sem reação. Então ela pergunta se ele gosta dela do mesmo jeito que gostava daquela menina, e Rafael responde então irônico que gosta mais ainda, mais do que qualquer coisa neste mundo. No escritório, Maria do Carmo pergunta se Gerson entendeu o que ela disse, e ele repete com tristeza que nunca mais vai procurá-la, e que de jeito nenhum vai raptá-la outra vez. Maria pede para ele continuar, e ele diz que vai tirar Maria de uma vez por todas da cabeça, completando que ela prefere ficar sozinha a ter um homem como ele. Maria o pressiona para completar a frase, e ele o faz, mas acaba chorando. Ela pede para ele sair do escritório, e ele responde que não consegue, pois está chorando. Maria diz para ele chorar lá fora, porque não gosta de ver gente chorando, e quando ele sai, ela fecha a porta, ficando sozinha e visivelmente abalada. Por um momento sente peso na consciência, quase vai atrás dele, mas muda de ideia e grita para si mesma que Gerson é um cafajeste. Pouco depois, Eduardo tenta conversar com Paula, mas ela diz estar ocupada e que precisa terminar um trabalho, até perceber que se trata de Edu. Ele diz que pode ir embora, mas Paula pede que espere, dizendo que já vai terminar. Adriana, em outro lugar, pergunta a Caio o que eles vão fazer e ele diz que não sabe. Ela questiona se ele realmente vai casar com Nicinha e Caio confirma, dizendo que o pai dela foi atrás dele com objeto de defesa pessoal. Adriana pergunta por que ele fez aquilo com ela e Caio responde que ela não queria ficar com ele e isso o deixou louco. Adriana o chama de guloso e ele diz que sabia que ela também queria, mas não deixava. Os dois se beijam e Adriana reclama que ele não insistiu por ela, que não batalhou. Caio explica que sempre que ele vinha atrás, ela fugia, e sempre que ele se aproximava, ela se afastava, e nesse vai e vem, eles acabam se beijando novamente. Adriana pergunta quem ele prefere, e Caio dá a entender que é ela.
dela. Então os dois acabam ficando juntos mais uma vez. Enquanto isso, Renato tenta convencer Mariana a sair com ele, mas ela diz que não pode naquele momento. Ele afirma que não quer que ela saia, mas precisa da ajuda dela. Renato conta que é fascinado por literatura policial e Mariana responde que também adora, mas no momento está interessada em relatos de crimes complexos. Ela diz que eles têm um ótimo entrosamento nesse assunto e mostra para ele onde estão os livros que procura na biblioteca, explicando que há uma escada, mas que ele, por ser alto, não vai precisar. Renato comenta que depois eles podem tomar um café e quando ele se afasta, ele reflete em voz baixa, dizendo que entre aqueles livros talvez exista alguma ideia para acabar com aquele professor babaca. Mais tarde, Armênia aparece para conversar com Neiva, dizendo que veio pedir desculpas em nome de Gerson e deixando claro que ele não quer mais confusão com as vizinhas. Neiva responde que o melhor é colocar uma pedra em cima desse assunto. Armênia explica que não sabia que Gerson tinha um amor violento por Maria do Carmo e comenta que se Maria não o quer, então é melhor ele esquecer e que, inclusive, ela mesma pediu para ele tirar Maria da cabeça. Neiva concorda, dizendo que é o melhor, porque um amor desenfreado pode levar a família ao pior. A conversa muda para Nicinha e Neiva comenta que ela é muito nariz empinado, parecendo ter um rei na barriga. E Armênia responde ironicamente que agora Nicinha tem outra coisa na barriga. Ela ainda comenta que a sobrinha dela viu Nicinha e Caio entrando várias vezes em um motel, deixando Neiva em choque. As duas então continuam a fofoca, dizendo que Caio puxou a mãe e que essa história é uma pouca vergonha. E Neiva, por fim, diz sentir pena de Moreiras, que segundo elas é quem vai sofrer com tudo isso. As primas de Neiva chegam na casa. Geraldo elogia Ingrid, citando que foi vendo a mesma e curtindo ela, mas Ingrid comenta sobre ele curtir todas as garotas. Porém, Geraldo comenta sobre amor à primeira vista. Ingrid diz que com ela foi igual. Ingrid comenta que o jeito sem vergonha de Geraldo lhe deu um frio na barriga. Geraldo beija Ingrid e questiona se eles irão se ver. Ingrid diz que será aluna dele no curso. Maria diz que achou ótimo ele ter voltado. Alberico cita que Laurinha é muito preconceituosa, mas Maria ressalta não saber por que Laurinha veio com Alberico, perguntando se Laurinha será sócia, mas Alberico diz que é natural Laurinha ter pretensões. Maria do Carmo questiona com que dinheiro Laurinha irá entrar no projeto, mas Alberico cita Maria do Carmo que foi Laurinha que apresentou eles. Alberico ressalta que gostaria de saber a quantia de dólares na qual Maria teria para proporcionar na fabricação de roupas. Maria diz que se a aceitação corresponder às expectativas, ela entrará com a quantia que Laurinha sugeriu. Alberico questiona quanto e Maria cita que ela já havia conversado com o mesmo. Maria revela a quantia, sendo abaixo do esperado que Alberico pensava, deixando o mesmo em choque. Alberico elogia Maria. Maria diz que se o negócio for bom, vai dinheiro. Alberico acerta com Maria. Maria do Carmo comenta que quem cantará lambada será Magal. Alberico reflete o valor. Alaide comenta sobre Geraldo ter sumido com Ingrid, alegando que a mãe de Ingrid proporcionará uma bronca na mesma, mas Rafael questiona por que não manda a mãe dela passear. Alaide cita que ele não conhece a mesma. Alaide diz não querer problemas para o lado dela. Caio observa Adriana dormir e em seguida escreve algo no papel. Maria confirma o evento, alegando que dentro de uma semana Ravi estará entre eles e comenta sobre depois reabrir a sucata. Mas Alberico ressalta que a ideia do teste é de Maria e as despesas correm por conta de Maria. Maria dá a entender que sim e pede para Alberico e Laurinha promoverem o evento. Alberico cita que foi um enorme prazer trabalhar com Maria e Maria diz que dará tudo certo. Maria pede para Guida acompanhar Alberico até o elevador. Por sua vez, pensativa, Maria cita que o pai ficaria orgulhoso de ver ela passando a perna nos ricos. Lena diz não saber para onde Ingrid foi com Alaide. Isabel cita que saíram juntas após o almoço e não voltaram. Isabelle questiona como é possível uma empregada se ausentar tanto tempo. Lena diz que hoje é dia de folga da Alaide. Isabelle pede para Lena pôr a filha dela no lugar da mesma e cita que se algo acontecer com Ingrid, a própria Lena será a responsável. Lena fica decepcionada, alegando sozinha que Isabelle está passando dos limites. Alaide se preocupa com Ingrid. Rafael ressalta que não adianta ela ficar desesperada desse jeito e pede para a mesma se acalmar. Rafael cita que Geraldo não é nenhum monstro. Alaide comenta que Ingrid não vai saber chegar em casa. Rafael questiona quem não sabe agir quando está no sufoco. Rafael comenta sobre Geraldo levar Ingrid em casa, mas Alaide diz não querer e comenta sobre ela aparecer com Geraldo na casa. Vilmar acaba aparecendo, citando que Rafael vai pagar mais essa, questionando quem é Alaide.
Clotilde cita que ela e Olga vêm toda semana em Presidente Altino, aproveitando para fazer algumas compras e emendam a rotina com um baile no clube. Armênia observa tomando algo. Clotilde comenta sobre Neiva ter tido um namorado pianista que tocava no clube de Presidente Altino. Neiva ri e pede para a mesma parar com essa história. Armênia diz que Neiva nunca contou. Neiva assegura que faz muito tempo. Neiva garante que da próxima vez em que as primas vierem, ela irá com elas para o clube. Clotilde pede para Armênia aproveitar e ir com Neiva, porém cita que suas filhas são ciumentas. Armênia pede para Neiva ir e aproveitar a oportunidade. Neiva combina para a próxima vez que as mesmas aparecerem. Armênia acaba se despedindo e fala mal de Neiva após sair da casa dela. Armênia questiona para onde Gerson vai com essa mala. Gerson alega não ficar mais na rua 1 minuto. Armênia suspira. Vilmar alega não gostar de mulher lhe olhando com um olho ruim e questiona o que a Laíde está fazendo no alojamento. Rafael tenta proteger a Laíde, porém Vilmar pede para o mesmo não se intrometer. Gino chega e apresenta Bia como sua noiva. Rafael cita que Vilmar está estranhando a noiva dele. Vilmar pede para Rafael ir com ele. A Laíde questiona que Vilmar é de Rafael. Gino fica em silêncio. Por sua vez, Caio deixa um bilhete para Adriana e acaba indo embora enquanto Adriana dorme. Edu comenta sobre seu projeto com Paula, alegando que os caras ficaram entusiasmados, mas não possuem dinheiro para produzirem o carro. Edu cita que o importante foi reconhecerem a qualidade do projeto e que ele possui talento. Paula questiona por que ele não leva o projeto para Maria, alegando que ela patrocinou uma corrida para ver ele feliz. Edu cita não querer ter mais motivos para discutir com Paula e pede para pararem com isso. Paula questiona se nem pelo patrocínio do carro. Edu cita que seu projeto tem qualidade e questiona o que vale mais que isso. Paula alega que ele fala de um jeito que deixa a mesma derretida por dentro e por fora. Edu e Paula se beijam e Paula cita ter tido uma ideia alegando que ele fabricará um carro projetado por ele mesmo. Gerson alega que não sabe como pôde fazer tudo aquilo ontem. Armênia cita que ele já explicou tudo e que a mesma já o perdoou. Mas Gerson alega que Maria está com ódio dele. Porém, Armênia assegura que já explicou a história de Maria do Carmo e que quando o juiz bater o martelo, Maria do Carmo volta para ele. Gerson diz ser melhor ele ir embora. Armênia alega estar vendo cobrinha nos olhos e não enxergar mais o filho que tem. Gerson comenta sobre arrumar outro emprego e alugar outro apartamento, citando que até mesmo Armênia pode morar com ele. Armênia cita estar com o coração fraco e questiona quantos filhos dela tem na sala. Gerson implora para ir embora, dizendo não poder olhar para Maria do Carmo. Armênia fica fraca. Gerson beija o rosto da mãe. Armênia melhora, alegando que Gerson pode ir, pois a mesma irá perdoar ele. Armênia pede para Gerson não esquecer o enterro da mãe e diz querer seus filhos juntos. Paola desce do carro. Adriana alega que já está indo. Adriana chora. Edu fica confuso. Paula questiona se Adriana mora sozinha neste apartamento. Adriana alega chorando que esqueceu de tirar a toalha vermelha da janela. Paula pede desculpas a Adriana, alegando que ela lhe tirou do sério no momento em que viu a toalha vermelha. Adriana chora, citando que Nicinha vai casar com Caio. Ingrid questiona se Gino não explicou. A Laíde cita que ele enrolou e tenta desmontar a desconfiança de Vilmar entre Rafael. Ingrid pede perdão, alegando que ficou com o Geraldo no parque até tarde, pois estava muito bom. A Laíde fala com Joaquim, questionando se ele faturou na fila. Joaquim diz que na fila do banco. A Laíde cita que Joaquim arrumou um jeito de ganhar dinheiro, comentando sobre ele vender lugares na fila. Ingrid fica passada sobre ganhar dinheiro por ficar em fila. A Laíde cita que lá tem de tudo. Isabelle liga para a casa de Maria do Carmo, alegando serem grandes amigas. Laurinha questiona desde quando. Isabelle fica em choque. Isabelle pede para Laurinha perguntar a Maria, mas Laurinha questiona alegando que foi a própria Isabelle quem falou ao telefone, fazendo Isabelle se perguntar o que Maria realmente quer dela e se existe a possibilidade de Maria lhe pedir algum favor. Laurinha acha estranho Isabelle dizer à secretária que era grande amiga de Maria do Carmo, porém Isabelle explica que essa foi a primeira coisa que ela fez, mas a secretária garantiu que ninguém havia telefonado para a mesma, e Isabelle admite ter se intitulado grande amiga apenas para evitar que a secretária desligasse. Em seguida, Isabelle comenta com Laurinha que o peso dos anos vai caindo para todas, revelando que estava pensando em fazer uma pequena correção em seu corpo por considerar um sinal desagradável dos tempos, mas Laurinha diz que ela não está precisando.
Isabela então pede para Laurinha ver o que trouxe e mostra uma bebida bastante chique, deixando Laurinha em choque enquanto observa. Enquanto isso, Adriana não se conforma com o casamento de Caio. Edu diz achar melhor Paula conversar com Adriana e depois ele telefona para ela, mas Adriana afirma que vai para a sua aula de dança. Adriana comenta sobre ir ao balé estágio e tenta mostrar quem reconhece em seu talento, enquanto Paula diz a Edu que Adriana não bate muito bem, e Edu comenta que ela é meio destrambelhada, porém é boa pessoa, e acredita que talvez Adriana possua problemas com a família ou com a mãe, usando aquele jeito de ser para se proteger. Paula concorda e diz que Adriana nunca fala da própria família, apostando que o problema dela é justamente com a mãe. Paula pergunta se Edu, além de excelente projetista, está virando psicólogo. Ele responde que ficou muito entusiasmado com seu projeto, e Paula pergunta se ele pensou no que ela comentou sobre inventar algo legal e barato, dando a entender que seria possível alguém investir na ideia, e Edu diz que pensar não custa nada. Por sua vez, Isabelle comenta com Jonas que em quesito de bebidas, Laurinha e seu irmão estão bem servidos, mas Jonas alega que nem tanto, já que algumas bebidas ali são apenas água ou chá, e por isso são poucas as bebidas realmente verdadeiras. Isabelle lamenta e Jonas diz achar mais saudável assim, alegando que o irmão de Isabelle sofre de diabetes, deixando-a em choque. Ela pergunta se Laurinha sabe disso, mas Jonas diz ser impossível que ela não saiba, e Isabelle questiona por que Laurinha esconderia algo assim, mas Jonas reforça que são apenas suspeitas. Isabelle então ordena que, caso Laurinha questione sobre Maria do Carmo, ele deve dizer que ela telefonou para Isabelle. Isabelle comenta estar preocupada com Ingrid porque não sabe com quem ela se envolveu. Ao ver um retrato, Isabelle elogia Edu e diz ser incrível ele ainda não ter encontrado a mulher ideal, deixando Laurinha sem jeito. Laurinha então pergunta a Jonas se Isabelle recebeu algum telefonema de Maria do Carmo, e Jonas confirma. Mariana vai ao encontro de Renato e pergunta o que ele está anotando. Renato diz que palavras, pois é apaixonado por palavras, deixando Mariana curiosa, e ele afirma ser algo apaixonante. Mariana diz que foi até lá porque não queria incomodá-lo de maneira nenhuma e comenta sobre tomar café, mas Renato pede mais um tempinho e 1 minuto a mais, fazendo com que Mariana se afaste e espere em outra mesa. Renato lê um livro cujo assunto é crimes. Caio imagina Adriana dançando em sua casa e cantando, quando Nicinha vai até a sua porta. Ao abrir, Caio acaba fechando imediatamente na cara dela, alegando ter sido um engano. Alaide pergunta se Ingrid tem dinheiro de verdade ou apenas aparência, e Ingrid diz que vai muito além das aparências, explicando que o hotel onde morava era luxuosíssimo e frequentado apenas por pessoas famosas. Alaide pergunta se Ingrid gosta da comida feita por Lena, e ela diz achar excelente e de primeira qualidade. Alaide começa a cogitar a possibilidade de Ingrid entrar como sócia em uma firma de congelados com ela e Lena, mas Lena alega que Isabelle não vai aceitar. Ainda assim, Ingrid demonstra interesse e pede para Alaide continuar falando. Alaide diz que, se Ingrid entrasse com o capital, ela e sua mãe Lena entrariam com um trabalho, afirmando ser algo a se pensar. Laurinha pergunta a Alberico o que aconteceu, mas ele diz que não quer nada e que Jonas não serviu nada. Alberico comenta sobre o dinheiro que Laurinha pediu a Maria do Carmo e ela confirma o valor, dizendo para ele se acomodar. Alberico comenta que sugeriu que Laurinha pedisse $500 mil para que 100 mil ficassem para ela, mas Laurinha pergunta do que ele está reclamando e diz ter ficado muito ofendida com a proposta desonesta dele, revelando que a própria Maria ofereceu aplicar $700 mil. Laurinha combina as quantias com Alberico e questiona por que tanta discussão. Ele tenta falar, mas Laurinha diz não precisar ouvir mais nada. Ela pergunta se Alberico quer beber com ela, mas ele afirma que Júlia está esperando. Mariana comenta que quem faz serão precisa tomar lanche mais tarde. Renato pergunta se ela vai fazer serão hoje. Mariana confirma que sim e diz que fica até às 10 horas, ficando sozinha. E Renato pergunta se ela não tem medo. Mariana garante que não e diz que a assombração sabe quem deve assustar. Renato diz que foi um enorme prazer e beija a mão de Mariana, dizendo que haverá outro dia. Mariana pede para ele não sumir, e Renato comenta que eles precisam se ver com mais frequência, deixando Mariana encantada. Ao chegar à reunião, Maria afirma que é bom Renato ter chegado, porque as obras estão quase prontas. Ele pergunta sobre o costureiro, e Maria pede para que ele telefone, ressaltando que Alberico é seu sócio, e pedindo para Renato ligar.
Maria explica o projeto para ele usando uma ilustração. Renato pergunta se o diretor já decidiu sobre a presença de bailarinas atrás de Magal, e Maria diz que só de pensar nisso lhe dá um frio no estômago. Maria comenta que Ravi Abdul chega no dia seguinte e fala sobre os modelos de roupas, dizendo que são deslumbrantes e que Renato vai ficar impressionado. Renato pergunta sobre Edu e se ele sumiu ou não, mas Maria do Carmo diz que não quer falar de Edu. Maria afirma que não quer a peroula novamente em seu show e diz que Gerson estava certo quando comentou que Renato tinha algo com ela. Renato diz que vai fingir que não ouviu o comentário e ressalta que ela é uma boa moça. Renato ressalta que a coitada não tem culpa nenhuma do que ocorreu naquela noite na sucata. E Maria garante que, quando o homem gosta, fica completamente burro e deixa de enxergar o óbvio. Renato comenta que a Adriana ficou extremamente nervosa na noite de estreia. E Maria pergunta se foi a própria Adriana quem contou aquilo, e Renato confirma. Ele diz que Maria faz o que quiser, mas afirma com convicção que ela está prejudicando a moça por causa daquela história envolvendo Gerson. Maria alega que Gerson não faz parte da vida dela há muito tempo, porém Renato simplesmente se afasta e a deixa falando sozinha. Renato murmura para si mesmo, afirmando que quando a Adriana estiver no show fará tudo aquilo que ele determinar. Enquanto isso, Geraldo comenta que está completamente enlouquecido por Ingrid, e Gino ressalta que, quando um homem está realmente interessado, não se envolve com mais ninguém. Rafael diz que, se do outro lado for assim também, está ótimo. Rafael comenta ainda que não sabe se Bia é rica ou doméstica. Geraldo diz que, se a garota de Rafael se chama Bia, então pergunta automaticamente qual é o nome da garota de Gino, deixando Gino em silêncio. Alaide comenta que Ingrid realmente se encantou com um loiro. Ingrid diz que eles apenas conversaram bastante, mas houve algumas coisas que ela não entendeu direito, especialmente a história de um guarda, e então explica toda a situação, dizendo que não entendeu nada e que parecia até que o rapaz tinha gostado da multa. Alaide ri, mas garante que proporcionar uma cerveja é apenas molhar a mão. E Ingrid comenta que no Brasil acontece de tudo. Isabelle aparece repentinamente e Ingrid alega que estava apenas conversando com Alaide, mas Isabelle diz ser incrível Ingrid não conhecer alguém mais interessante para conversar. Alaide faz um barulho na cômoda e Isabelle afirma que Alaide deve estar cheia de trabalho para fazer, mas Alaide garante que já terminou tudo e que iria apenas dormir. E Isabelle acrescenta que Ingrid também vai dormir, afirmando que não quer mais ver Alaide no quarto da empregada e tirando Ingrid dali de imediato. Enquanto isso, Nicinha observa as medidas de seu vestido de casamento. Moreiras pede para a costureira apertar o preço do vestido e comenta que atrasaram tudo, enquanto os noivos acabaram adiantando a data. Nicinha diz que Dona Luísa é especialista em vestidos de noiva. Mariana pede para Caio tomar um café para tentar animá-lo um pouco, dizendo que ele está visivelmente abatido. Mariana ressalta que, se Caio não quiser dar esse passo, ele não deve, garantindo que ele está casando sem vontade, e Caio apenas observa com um olhar triste. Mariana então diz para ele não casar, e afirma que casamento sem amor é um grande erro, acrescentando que Caio precisa tomar uma decisão pelo bem de Nicinha também. Mariana garante que existem pessoas que desmancham o casamento até na porta da igreja, e diz que Caio não vai casar e que ele não pode fazer isso consigo mesmo. Maria chega em casa, alegando estar ficando maluca com a sucata, e Neiva chama por ela, pedindo que a observe. Ao ver Neiva, Maria do Carmo elogia imediatamente, dizendo que a mãe está linda. Maria fica impressionada e diz que Neiva será a mulher mais bonita do bairro. Neiva, porém, diz que não quer fazer papel ridículo. Armênia comenta sobre Neiva ir ao baile e pergunta onde já se viu mulher viúva ir a um evento desses. Gerson diz que Armênia está se dando bem com Neiva, mas Armênia afirma que só foi à casa dela por causa das advogadas. Gerson comenta que, se descobrirem que as visitas de Armênia são por causa do terreno da Avenida Paulista, haverá problema. Mas Armênia garante que vai pôr aquele prédio no chão. Gerson lembra que, no Brasil, a lei demora muito, mas Armênia diz que já está tratando de tudo. Armênia pede para Gerson abrir a porta, e Moreiras entra na casa dela pedindo desculpas, explicando que a costureira responsável pelo vestido de Nicinha esqueceu a linha branca e ela precisa de uma, fazendo com que Armênia peça para Gerson ir buscar. Armênia comenta que o casamento será uma coisa muito bonita e cheia de encanto. Caio assegura que vai casar, pois depois de tudo feito, não pode deixar Nicinha naquele estado. Mas Mariana afirma que isso não tem a menor importância e que nos tempos de hoje, ninguém fica preso a esse tipo de problema.
Caio admite ter enganado Nicinha e Mariana pergunta se ele acha que as mulheres são ingênuas, dizendo que não há nada que obrigue Caio a se casar com uma pessoa que ele não ama. Caio diz que não devia ter feito aquilo e Mariana lembra que ele mesmo havia dito que tudo não passou de uma armadilha. Mariana declara achar um erro Caio juntar sua vida com a de alguém que ele não ama, enquanto Caio diz gostar de Nicinha desde criança. Mariana ressalta que ele gostava no passado, e Caio afirma não ter coragem de deixar Nicinha falada na rua. Mariana diz que as pessoas, no máximo, falarão por uma semana, mas Caio afirma que não pode chegar em Nicinha e negar o casamento, pois não quer que ela fique mal falada como a mãe. Mariana então pergunta sobre Adriana e Caio diz não saber, pois nunca mais a viu. Edu e Paula fazem amor. Um homem chega para escolher as bailarinas e acaba dispensando Adriana, que chora profundamente e vai embora arrasada. Gino tenta ir embora, mas Geraldo insiste dizendo que a história de Gino está muito confusa. Gino afirma não ter que dar satisfação a ninguém. Gino e Geraldo discutem, mas Rafael impede e diz que se ele não quer falar, isso é problema dele. Rafael comenta que, quando estava interessado em Vilmar, ele também agiu assim. Geraldo diz se importar com Gino mentir para eles, lembrando que, quando Gino tentou fugir de casa, ele foi quem lhe deu força. Gino diz apenas não querer falar e pede para Geraldo não se intrometer na vida dele. Em seguida, Gino caminha pela rua pensativo. Clotilde diz esperar que Neiva não tenha desistido na última hora, mas Olga afirma que telefonou para ela e Neiva confirmou presença. Gino faz um telefonema dizendo estar chateado, afirmando que não é possível falar pelo telefone e marcando um encontro. Depois ele pede um táxi. Paula e Eduardo se beijam, e Edu diz que esperou muito por aquele momento. A campainha toca, e Paula se questiona quem poderia ser a essa hora. Ela lembra que esqueceu a toalha vermelha, e então diz que vai mandar Adriana dormir na casa dos pais. Renato entra de repente e encontra Edu deitado. Ele pede desculpas, e Paula afirma que Adriana não está, dizendo que não viu a toalha vermelha porque esqueceu de colocá-la. Renato se vira novamente pedindo desculpas mais uma vez. Paula pergunta se Edu conhece bem Renato, e Edu diz que o viu apenas algumas vezes. Paula afirma que Renato é um tremendo cafajeste e que, para ela, ele está metido até em crime. Edu acha exagero, mas Paula diz que vai contar algo. Maria do Carmo diz que antigamente estava noiva e iria se casar, mas o noivado acabou e ela ainda fez uma churrascada no fim do noivado. Clotilde fica impressionada e Olga diz que nunca viu ninguém dar festa numa situação dessas. Maria dá a entender que adora uma festa. Clotilde pergunta se Maria está com o coração avulso e ela diz que está afim de um rapaz, mas nada engrena. Neiva chega dizendo que encontrou a bolsa. Maria elogia a mãe e garante que vai chamar um táxi, mas Neiva diz que irá no carro do marido falecido. Maria não gosta que ela fale do pai daquela maneira, e Neiva pergunta para que serviu então ela ter se formado na autoescola. Maria diz que dirigir à noite é perigoso. Ela comenta que vai pegar a chave do carro e levar as primas ao baile, dizendo que pode buscá-las quando o baile terminar, mas Neiva insiste que ela e as primas irão sozinhas e que usarão o carro. Neiva sai com as primas e pede para Maria ficar tranquila, garantindo que está começando a dirigir, mas que se formou com distinção na autoescola. A Armênia pede para os filhos verem Dona Neiva saindo do carro da falecida, e Gerson acha aquilo curioso, mas a Armênia diz que não é coisa de gente direita ir a um baile daquele tipo. Geraldo comenta que a Armênia poderia ir ao baile com Moreiras, e a Armênia se irrita e sai. Neiva e suas primas chegam ao baile, e Neiva fica encantada. Paula e Edu conversam sobre Vicente e Renato. Edu diz que Paula não pode culpar Renato, mesmo que ele tenha levado bebida para Vicente. Edu acha tudo muito estranho, e Paula pede para ele raciocinar com ela, alegando que Renato sabe que Vicente é ex-alcoólatra e, portanto, Renato quer se livrar dele. Paula diz achar Renato capaz de eliminar alguém e Edu afirma concordar com Adriana. Paula e Edu ficam juntos. Clotilde acha o baile absolutamente lindo. Neiva concorda, dizendo achar tudo verdadeiramente divino e ressaltando que fazia muito tempo que não vinha a um lugar tão elegante e cheio de vida como aquele. Neiva e suas primas comentam animadamente sobre dança, passos, ritmos e estilos que gostam, enquanto observam as pessoas se movimentando no salão. Neiva olha ao redor, admirando cada detalhe, porém, ao se descuidar, acaba esbarrando em uma pessoa e imediatamente pede desculpas. Todos continuam dançando e desfrutando da música, mas Neiva permanece observando atentamente. Laurinha assegura a Tita que não adianta essa irritação constante, alegando que ela precisa ter um pouco mais de calma, além de lembrar que não pode simplesmente fazer as peças de artesanato e os tapetes desaparecerem da vista de sua cunhada. Betinho comenta que falará com Edu, pois ouviu
desenho do carro satisfeito, mas Laurinha pede um minuto e logo volta a pedir para Tita ter um pouco de compreensão, comentando para ela não falar naquele tom com ela. Laurinha questiona onde Betinho vai. Betinho diz que Edu acabou de chegar. Laurinha alega que Isabelle não pode continuar hospedada na casa sem gastar dinheiro, então retorna ao telefone e mente dizendo que era exatamente com a cunhada que estava falando. Isabelle, sozinha, questiona se Laurinha não sabe fazer outra coisa, além de ficar no telefone o dia inteiro. Nesse momento, Ingrid aparece e pergunta se a mãe vai viajar, mas Isabelle diz ser evidente que não. Ingrid então diz que ela vai sair, e Isabelle garante que se Ingrid gostasse de sair com elas, ambas iriam juntas, mas Ingrid nega. Isabelle pede para Ingrid não ficar de conversa com a filha da empregada. Em seguida, Isabelle pega o telefone e liga dizendo querer falar com Maria do Carmo. Maria atende e Isabelle pergunta se Maria falou algo para Laurinha. Maria nega, diz que não está ocupada no momento e afirma que ficará acordada até mais tarde, rindo ao desligar o telefone. Isabelle pede um táxi alegando ser absolutamente urgente. Pega sua bolsa e sua mala e decide jogá-la pela janela, o que deixa Jonas completamente confuso ao ver a cena. Isabelle arruma seus brincos diante do espelho. Ela pede para Lena avisar Laurinha e Alberto que chegará um pouco tarde, além de pedir para Lena manter sua filha longe de Ingrid. Paula pergunta sobre o balé da Amazônia. Adriana confirma que foi, mas Ademar comenta que ela poderia ter feito o papel de Siriema, porém esse papel já estava escalado, e ainda completa dizendo que se o balé fosse passado na África, ela poderia fazer o papel da girafa, mas como se passa na Amazônia, não há girafas. Paula pergunta como Adriana foi parar na boate, e Adriana explica que havia uma menina saindo do teste que lhe indicou a boate, dizendo que todas foram escolhidas, menos ela. Paula diz que precisam fazer alguma coisa a respeito. Jonas observa Isabelle deixando a casa e indo embora com o táxi. Isabelle sinaliza para o motorista, enquanto Jonas continua surpreso. Edu comenta que Paula tem razão. Betinho pede para entrar no quarto de Edu, e Edu permite. Betinho ressalta que Edu anda trancado no quarto e pergunta se há algum projeto secreto. Edu diz que não é segredo e mostra o projeto ao pai, explicando detalhadamente. Edu comenta que, diante da situação do país, dificilmente alguém se atreveria a financiar o projeto. Porém, Paula lhe proporcionou uma ideia: transformar o carro em algo mais acessível para que o povo possa comprar. Betinho acha uma pena não poder construir o carro como Edu idealizou. Laurinha aparece perguntando se há algum problema. Observa o projeto atentamente. Edu diz que todos comentam que o projeto é adorável. Betinho confirma e complementa dizendo que ninguém tem o direito de se apropriar da ideia. Edu comenta novamente, agora na frente de Laurinha, sobre transformar tudo em um carro mais barato para vender ao povão. Laurinha pergunta o que ele entende disso, e Edu diz estar aprendendo. Laurinha fica pensativa. Caio comenta que o casamento entre ele e Nicinha será uma besteira, alegando que não a ama mais, mas admite que a amava quando ela ainda era criança. Ele diz que o casamento será ruim, porque estará enganando a si mesmo, e o que houve entre eles foi uma coisa de adultos, reforçando que não forçou Nicinha e que não é justo ficarem amarrados ao resto da vida por uma única noite de prazer, algo que, segundo ele, já não se usa há muitos anos. Caio afirma que, se por alguma razão Nicinha engravidar, ele assumirá a criança e registrará em seu nome, mas garante que não casará. Mariana aplaude e pede para Caio respirar fundo e dizer tudo isso diretamente no rosto de Nicinha. Caio vai até a casa dela, dizendo que precisa falar com ela urgentemente. Nicinha observa séria. Armênia pergunta onde Gino foi sem avisar nada, e Gino confirma que foi apenas dar uma volta. Armênia questiona o que há no pacote que ele carrega. Geraldo aparece e pesa o clima com sua presença. Isabelle entra na casa de Maria do Carmo e Jonas observa, dizendo para si mesmo que não acredita no que ela fará caso seja o que está pensando. Neiva observa suas primas dançando e se divertindo. Um homem se aproxima de Neiva e a convida para dançar, mas Neiva diz que está apenas apreciando e recusa. Em seguida, Neiva andando acaba esbarrando pela segunda vez em Irineu, que diz que não há importância e devolve a bolsa dela, enquanto ambos trocam olhares intensos. Maria pergunta se Isabelle deseja tomar alguma coisa, mas Isabelle nega, embora agradeça. Maria pergunta se ela trouxe as mercadorias da amiga e Isabelle diz que escolheu as melhores peças. Isabelle abre a mala e Maria observa os vestidos, demonstrando surpresa e encantamento. Isabelle afirma que Chanel não poderia faltar e Maria vê a bolsa, achando tudo muito lindo. Isabelle diz que tudo é de qualidade e que os modelos são praticamente secretos. Maria chama a amiga de Isabelle de muambeira de mão cheia e Isabelle finalmente aceita um drink. Jonas visualiza Mariana caminhando pela rua. Neiva
Neiva pede desculpas mais uma vez a Irineu, alegando ser culpa dela, dizendo estar meio desorientada por ser a primeira vez que vai ao baile e ressaltando que veio com suas duas primas, apontando para elas. Neiva pergunta se Irineu vai sempre ao local e diz que estava indo retocar a maquiagem antes de se retirar. No banheiro, Neiva retoca a maquiagem enquanto suas primas comentam sobre Irineu, dizendo que Neiva estava conversando com ele. Clotilde avisa que Irineu é pura perda de tempo, pois não faz nada da vida. Ambas as primas chamam Irineu de triste. Olga comenta sobre arrumar um par para Neiva e as primas a levam para fora do banheiro em busca de fazê-la se divertir. Caio pede para Nicinha escutá-lo, mas ela suspira e pergunta se ele deseja refrear seus instintos, alegando que Caio ficou olhando da casa dele o pai dela sair. Nicinha garante que só porque aconteceu uma vez antes do casamento não significa que vai se repetir, afirmando que quer entrar de branco na igreja. Caio tenta dizer que ela não o deixa falar. Caio pede para ela escutar, mas Nicinha diz que não vai mentir sobre se sentir atraída por ele e afirma que após o casamento ele poderá tê-la como quiser. Caio coloca a mão na boca dela e diz que agora ela vai ouvir. Moreiras chega, pega o seu objeto de defesa pessoal e coloca Caio para fora da casa. Adriana pergunta se Paula já dormiu, mas Paula já está dormindo profundamente. Adriana diz sozinha que nunca teve insônia assim e se pergunta se ficará a noite inteira acordada. Renato liga para Adriana, que comenta estar com insônia e pergunta se há algum problema, dizendo que não pode falar alto porque Paula está dormindo. Renato diz que precisa falar com Adriana e comenta que tem sucata suficiente para reagir e tem uma proposta, deixando Adriana empolgada, que acaba falando alto e acordando Paula, que diz precisar acordar cedo para ir ao trabalho. Adriana pergunta onde Renata está e diz que irá até lá para falar com ele. Renato desliga o telefone. Mariana questiona se Caio falou com Nicinha, dizendo esperar que Nicinha tenha compreendido tudo e garantindo que tudo dará certo. Mas Sininha confessa ter medo de Caio fazer um julgamento errado a seu respeito, ressaltando que eles vão se casar, mas que mesmo assim ela evitou intimidades a todo custo, o que faz Mariana dizer que não está entendendo nada. Mariana pergunta o que Caio conversou com ela, porém Nicinha se recusa a contar e acaba chamando Mariana de inimiga. Ariana rapidamente percebe que Caio não teve coragem de dizer a verdade a Nicinha e fica indignada com a situação. Mariana desmaia ao ver Jonas, que se desespera e chama por ela insistentemente. Armênia diz que não escutou grito nenhum, mas Gino afirma ter escutado sim, enquanto Geraldo ressalta que deve ter sido apenas um gato fazendo barulho. Armênia insiste para saber o que há dentro do pacote que Gino carrega e por onde ele andou, e Gino alega que foi comprar uma roupa e depois foi ao cinema no shopping. Geraldo pergunta qual filme Gino foi ver, mas Gino diz que isso não interessa. Porém, Geraldo insiste, comentando que talvez tenha sido algum filme de amor proibido, o que deixa Gino irritado e o faz revelar que foi ao cinema com Bia, deixando Armênia animada. Geraldo pergunta se ele realmente foi com Bia e os dois quase brigam, mas Armênia impede a discussão. Armênia acaba abrindo o pacote e fica chocada ao ver o conteúdo, alegando que Bia é rica mesmo. Enquanto isso, todos continuam dançando no baile, onde Neiva se diverte cada vez mais. Irineu diz que é a primeira vez que vai ao baile e pergunta se Aurélio nunca tinha visto Neiva antes. Neiva comenta que está um pouco tonta e pede para parar um pouco, pedindo também um guaraná. Irineu ri e diz que depois que ela tomar o guaraná eles podem dançar, mas confessa não entender nada de dança. Neiva brinca dizendo que ele ficou parado no salão. Irineu assegura que não dança bem e que sente uma certa vergonha. Maria acha um máximo o casaco, o vestido e a bolsa que Isabelle trouxe, dizendo que se ela tiver meias também compra, pois gosta de camisolas igualmente. Maria comenta que teve uma amiga que trazia coisas de Nova York. Isabelle pergunta como Maria pretende pagar e Maria diz que em cruzeiro, mas Isabelle questiona como ela pagará a amiga dela. Então Maria pergunta qual forma Isabelle prefere e Isabelle diz que quer uma parte em dólar e a outra em cruzeiro, pois sua amiga receberá em moeda nacional. Maria diz que fará um cheque e pede o nome da pessoa, mas Isabelle diz seu próprio nome, alegando que depois acertará com a amiga. Após desmaiar, Jonas coloca Mariana no sofá e tenta acordá-la, chegando até a tirar seus óculos. Mas ao ouvir Maria do Carmo na casa ao lado, Jonas acaba deixando Mariana ali mesmo e sai. Jonas entra no carro. Adriana vai até a casa de Renato e pergunta sobre o empregado e sobre a reabertura da sucata. Renato toca discretamente em Adriana e Adriana imediatamente pede para ele ficar distante, alegando que não é apenas um emprego que ele deseja oferecer. Renato comenta que Adriana o atrai muito, mas Adriana diz que o famoso teste do sofá não funciona com ela. Renato insiste que está oferecendo um emprego para Adriana, mas quando ela tenta ir embora e pede a chave, Renato a segura, pedindo que ela se acomode e ouça o que ele tem a dizer.
Renato assegura ter um emprego na sucata e diz que ela não precisará fazer nada com ele. Jonas buzina para Isabelle e quando ela vê o carro, visualiza Jonas e o questiona sobre o que ele está fazendo ali. Jonas pede para ela voltar para casa. Isabelle entra no carro e Jonas pergunta o que ela estaria fazendo parada na rua. E Isabelle responde que estava esperando um táxi. Maria do Carmo fica pensativa em casa, abre a porta e depois fecha novamente, comentando que não deveria ter deixado ela e a mãe saírem de carro com as primas. Enquanto isso, Neiva dança com Irineu, que demonstra estar encantado. Neiva pergunta se Irineu não deseja que ela o deixe em casa, mas ele acha melhor não. Irineu pede para ver Neiva novamente, porém ela diz achar melhor não, mas comenta que talvez se vejam novamente no baile. Irineu então pede para telefonar para ela, e Neiva permite, dizendo que se sua filha atender, ele deve desligar e dizer que foi engano. Ela comenta que fica meio sem jeito com isso. Neiva revela o nome de seu falecido marido e diz que o telefone ainda está no nome dele. Irineu fica pensativo e diz que não conheceu o homem, mas que já ouviu aquele nome antes. Irineu agradece Neiva por tê-lo deixado no ponto de ônibus e ela comenta que era o caminho dela mesmo. Irineu pede para ela não parar em sinal naquela hora na noite. Ele desce do carro e Neiva dirige. Irineu fica pensativo sobre o nome Onofre. Betinho pergunta se a torrada está sem nada e Laurinha diz que se ele não tiver uma conversa séria com Isabelle, nem torradas ele terá. Laurinha diz ficar apavorada com Maria do Carmo querer passar eles para trás. Laurinha pega a geleia para Betinho, escondendo que não queria que os empregados soubessem que possuíam aquela geleia importada. Laurinha diz que vai deixar Betinho saboreando a geleia em paz. Ao ver Jonas, Laurinha pergunta se os quartos já estão prontos, e Jonas diz que perfeitamente. Jonas comenta com Laurinha que Betinho ficou louco porque a geleia é pior do que qualquer coisa para ele. Betinho chama Jonas de desagradável e Jonas pergunta se foi Laurinha quem forneceu a geleia. Betinho confirma e manda Jonas sumir. Mariana comenta que viu Jonas na rua e acha ridículo acreditar em assombração. Caio conversa sozinho em outro lugar, questionando como irá viver sem Adriana. Paula pede para conversar com Adriana quando ela chegar do jornal, dizendo estar super atrasada. Adriana tenta explicar, pedindo que Paula a escute, e assegura que Renato tentou cantar ela, mas como ela não estava interessada, acabou indo embora. Paula diz que, para ela, Renato quer colocar Adriana em outra fria. Adriana diz que provar ela não prova nada. Maria pede para Neiva não fugir dela e diz querer saber tudo o que aconteceu no baile na noite anterior, mas o telefone toca e Maria vai atender. Maria atende e é Clotilde ao telefone, deixando Neiva completamente em choque. Laurinha pede para Edu parar um pouco o trabalho e dar atenção para ela, e Edu questiona se precisa ser naquele momento, mas Laurinha diz que sim. Maria comenta com Renato sobre Neiva ter esquecido as primas no baile. Maria diz que Neiva afirmou que jamais faria isso com as primas, alegando que Clotilde ligou de mau humor. Renato comenta que a história é meio estranha e pergunta se é possível que Neiva tenha arrumado uma paquera no baile, dizendo que até Maria pode frequentar o baile, mas depois pergunta se ele está chamando ela de velha. Renato diz que não gosta que passem Maria para trás e alega ser amigo de Maria do Carmo. Maria pergunta do que ele está falando e Renato comenta sobre Eduardo Figueroa. Renato diz que Eduardo teve um caso com a bailarina e que alguns dias atrás ele esteve no apartamento de Paula e Adriana fora de hora e viu a toalha vermelha estendida, sinal de que o apartamento estava sendo ocupado. Renato diz ter visto Eduardo com Paula e que foi uma situação constrangedora. Maria do Carmo sai da sala e ao entrar em outra sala completamente diferente, ela cai no choro e começa a derrubar tudo ao seu redor, tomada pela dor e pela decepção.